Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a esse vídeo onde eu vou falar sobre o Nando Moura. Será que o Nando Moura passou o pano para o Arthur Duval do Mamãe Falei? Então, ele fez um vídeo supostamente condenando os atos do Arthur Duval, do Mamãe Falei, mas no mesmo vídeo ainda diz que vai continuar do lado dele, que vai continuar o apoiando. Ele usou a metáfora de que eles estavam numa trincheira, que eles estão numa trincheira atirando contra o Bolsonaro, atirando contra o Lula, que segundo o Nando Moura são os maiores bandidos desse país. E aí o Arthur, aí de repente eles estão atirando, aí o Arthur retira uma granada, retira o pino e coloca essa granada dentro da sua própria, enfim, naquele lugar. E aí o Nando Moura fala: o que você fez, com aquele sotaque nordestino? O que você fez, Arthur Duval? E aí, agora o resultado, o Arthur Duval, cada lado está empurrando o Arthur para o outro lado, né? Os bolsonaristas não querem se associar com ele, empurram ele para o lado dos liberais. Aí os esquerdistas empurram o Arthur para o lado dos bolsonaristas. Tem um monte de gente no Twitter dizendo que o Arthur é um bolsonarista, um apoiador do Bolsonaro. Inclusive, viralizou já o áudio do Arthur Duval com legendas em inglês, com legendas em sueco, com legendas em russo, e com vários tipos de legenda lá de todos os idiomas que você vai encontrar no leste europeu. Já está legendado aí, disponível nas suas... não na sua locadora, que não existe mais, nossa, de onde eu tirei isso, mas está disponível no seu Twitter mais próximo, já a versão legendada aí do áudio do Mamãe Mamei, em todas as línguas possíveis do mundo. E já tá aí o Trending Topics do Twitter, provavelmente em outros países também. Então agora cada lado quer empurrar o Arthur pro lado oposto, menos o Nando Moura, até porque o Nando Moura era um bolsonarista, defendia o Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro durante muito tempo, trouxe milhões de pessoas pro lado do Bolsonaro, para votar no Bolsonaro, como a esperança, né? Porque o povo adora ter esperança. Adora ter esperança em líderes, né? Agora sim esse político vai dar certo. Agora sim o Bolsonaro vai dar certo. Agora sim o Sérgio Moro vai dar certo, né? Só que o Nando Moura esquece, ou quer esquecer, ou finge que esqueceu, que os libertários já estavam desde aquela época falando que o Bolsonaro não ia resolver os problemas do Brasil, que o Bolsonaro não ia diminuir o tamanho do Estado, que políticos não vão diminuir o tamanho do Estado, não vão funcionar, não vão acabar com os problemas vão continuar. Os problemas dos políticos não são dos políticos, mas sim do Estado. O Estado é um mecanismo, né? Tem gente por aí querendo passar a ideia de que o Estado não existe por si só, de que o Estado é só as pessoas que estão ali eleitas. Então, se tem algum problema, basta eleger outra pessoa. Então, existe essa ideia por trás aí até dessa mentalidade do Nando Moura. A ideia de que, bom, a gente tinha o Lula, aí o Lula não deu certo, deu tudo errado, teve roubalheira, teve desvio de dinheiro, ineficiência, autoritarismo, intervenção no mercado, impostos e etc. Então, qual é a solução? Colocar outra pessoa, porque aí a culpa é do Lula. Foi o Lula que criou tudo isso e foi o Lula que fez o Estado ser tudo isso. Mas se a gente votar e se a gente ficar 4 anos se preocupando com a pessoa que a gente vai votar daqui a 4 anos, ou 8, né? Porque tem a reeleição também. No caso do PT, ficaram o quê? 16 anos, 12 anos, enfim. Se a gente ficar esses 10 anos se preocupando com um botãozinho que a gente vai apertar na maquininha, porque é uma preocupação muito importante, né? Muito nobre. Não tem nada mais importante que o seu cérebro, com bilhões de neurônios, pode se preocupar, né? Do que isso. Aí sim a gente vai botar outra pessoa ali dentro do Estado, e essa outra pessoa ali dentro do Estado vai fazer o Estado ser bom. Então o Estado que roubava o seu dinheiro e fazia as coisas não funcionarem e atrapalhava o mercado, e atrapalhava a economia, e atrapalhava a sua vida pessoal, e atrapalhava a sua vida econômica. De repente, agora, magicamente, o Estado vai funcionar porque eu coloquei outra pessoa ali para representar todo mundo. O que é uma crença ridícula, absurda,
É uma crença no nível de você acreditar em astrologia, em você acreditar em tarô e búzios. E realmente uma crença idiota. Mas é a crença que o Nando Moura tá aí há anos espalhando e tá até hoje acreditando nisso. Até hoje acreditando, tá? Então, eu defendi o Bolsonaro, eu fiz milhões de pessoas gastarem o tempo delas acreditando no Bolsonaro, eu fiz milhões de pessoas gastarem o tempo delas votando. E agora tudo bem. Por quê? Porque a outra opção era os ladrões do PT, mas aí o Bolsonaro também é ladrão. Também é mentiroso, e também. E o Lula come cabrito, o Bolsonaro come galinha, e o Arthur come. é refugiada de guerra, né? Ou, na verdade, ele fica olhando para os refugiados de guerra e imaginando: nossa, que deusas. Agora, tudo bem, então vamos pro próximo, né? Pro próximo político agora, né? Aí o Nando Moura usou essas falas do Lula, do Bolsonaro, para dizer que eles são tão imorais quanto o Mamãe Mamei. E é verdade, eles são mesmo tão imorais quanto o Mamãe Mamei. Assim como a Mamãe Mamei falou essas aberrações aí sobre as ucranianas, o Lula já falou que do negócio lá das cabritas, e o Lula já falou, o Bolsonaro já falou das galinhas, coisa que eu não vou repetir aqui, porque até o meu canal não tem um nível tão grotesco, né, de ficar falando. Mas eles falaram isso, né? Não fui eu que falei, foi o Bolsonaro, foi o Lula e foi o Mamãe Mamei que falaram isso tudo aí. E aí o Nando Moura quer o menos pior, porque ele acredita no menos pior. Agora, quando ele defendeu o Bolsonaro como menos pior, depois, segundo ele próprio, né, deu tudo errado, que agora ele abandonou tudo e se voltou contra o Bolsonaro, ele não veio falar para os libertários, libertários, ele não falou em nenhum momento, realmente, vocês estavam certos. O Bolsonaro não ia diminuir o Estado, ele não ia acabar com o socialismo do PT, ou com a corrupção do PT, ou com o roubo do PT, ou seja lá o que for que ele queria que acabasse, não acabou, né? Então, libertários, né, o garotinho, o anarcocapitalista, porque ele passou anos falando mal dos anarcocapitalistas, fez vários vídeos falando mal, não se deu bem fazendo isso, porque os próprios vídeos dele tiveram uma chuva de dislikes, tiveram, sei lá, 50% de dislikes do próprio público dele. O próprio público dele achou ridículo o que ele estava fazendo, porque não tinha argumento nenhum, dava os argumentos mais absurdos, mais ridículos, como vão ficar os lençóis freáticos, como vão ficar as placas tectônicas, como se a sociedade humana controlasse a natureza inteira, né? Como vão ficar as órbitas dos planetas em torno das estrelas, né? Como é que você vai impedir a galáxia de Andrômeda de colidir com a Via Láctea, né? Com o anarcocapitalismo, garotinho, garotinho. Se for, eu misturo com o Olavo de Carvalho, né? Vai fazer meu curso, vai ler meus livros, vai ler minhas apostilas. Então vai tomar no cu, porra. Vai. Então. Agora, ele veio falar que os libertários estavam certos? Não, libertários, vocês estavam certos. Realmente. Política não funciona. Eu defendi um monte de político aqui e deu tudo errado. Não veio falar nada. Continuou falando mal dos libertários. Falou recentemente aí do Monark, que ele era um anarcobobo. Continuou falando mal dos libertários. Tudo que você defendeu, Nando Moura, na política, deu errado. Tudo que você, Nando Moura, defendeu, deu errado. E os libertários já estavam dizendo que ia dar errado. Aí, resposta, falar, não, reconheço, eu estava errado, deu errado. Não, nem isso. Ainda chama de anarco-bobo de novo. Quer dizer, uma desonestidade total. A gente está falando, olha, isso aqui dá errado, a gente tem argumentos, esses argumentos vêm da escola austríaca. Não vem nem do Rothbard, vem do próprio Mises, né, que o Nando Moura finge que gosta de Mises e finge que leu Mises, que já há anos atrás eu já mostrei que não entende Mises, e não segue Mises, e não gosta de Mises, e nunca leu, provavelmente, Mises. E na época era porque estava na listinha lá do Olavo de Carvalho, né, porque os Olavetes, eles têm uma cartilhinha, aí eles têm que falar só dos autores da cartilhinha, e o que eles falam é baseado no que o Olavo disse, não no que eles leram, né? Eles não leram realmente esses autores da cartilhinha. Eles dizem o que o Olavo disse sobre os autores da cartilhinha.
Enfim, é uma coisa ridícula. Aí depois o Nando Moura fez aquela palhaçada toda de queimar os livros do Olavo e abandonar tudo, né? Mas na época ele era Olavete, era bolsominion. Não falou, não se desculpou, não reconheceu, não voltou atrás, nada sobre os libertários. Continuou falando a mesma coisa dos libertários, sendo que eles já avisavam sobre isso anos antes. E ainda fala que é coisa de criança, de adolescente, né? Não, coisa de adulto é você ficar acreditando em líderes que vão controlar a sua vida, em um bando de bandido que vão controlar a sua vida pra você. Isso é coisa de adulto, né? E coisa de criança é você ser responsável pela sua própria vida e pela sua própria propriedade privada. Isso é coisa de criança, né? Mas coisa de adulto é querer um bando de idiota cuidar da sua vida pra você, né? Querer que o papai Estado cuide da sua vida pra você. Não, isso que é coisa de adulto. Então não adiantou, continuou falando as mesmas besteiras. Usou isso pra falar mal do Monark. E agora, né? O Arthur. Aí não, aí continua do lado do Arthur, né? O Monark falou que ele é a favor da liberdade de expressão. Aí não, anarcobobo. Essas suas ideias de anarcobobo. Agora que o Arthur falou uma aberração muito pior do que isso, com refugiadas de guerra, que elas são fáceis. Porque se você fosse num país pobre, que tem mulheres bonitas, pode até ter uma cidade pobre com mulheres bonitas, e ele falar isso ainda é bizarro. Mas ele não falou de uma cidade qualquer, ele falou de refugiadas de guerra que tinham abandonado tudo, abandonado suas casas, seus maridos, suas famílias, para fugir de tudo, porque estava em guerra. Algumas ali viúvas, inclusive, porque os homens são obrigados a ficar para lutar pelo país, que também é uma escravidão, e que os libertários também são... Onde que os libertários erraram? Tudo que os libertários falam que é errado e dá errado. E tudo que os libertários falam que dá certo, é certo e dá certo. Que é o livre mercado, que é a propriedade privada. Onde os libertários acertaram tudo que eles falaram. Tudo. E o Nando Moura errou tudo. Aí o que ele fala? Que os libertários são crianças e ele que é o adulto, né? Não reconhece nada dos seus erros. Agora ele vai apoiar o Sérgio Moro. Qual vai ser o resultado disso? Só vão ter dois resultados. Ou o Sérgio Moro vai se mostrar a mesma coisa que ele diz que lutava contra, corrupto, ladrão, mentiroso. Ou ele vai também passar pano e ignorar, que é o que a maioria das pessoas faz. Ela defende um político, continua defendendo até o fim, ignorando todos os fatos, todos os dados da realidade, fingindo que não existem, só para poder defender cegamente o seu mito preferido, né, da sua preferência. Então ele vai escolher um desses dois caminhos. Ele nunca vai reconhecer que estava errado. Ele vai escolher um desses dois caminhos, mas se reconhecer também, que parabéns. Espero que um milagre aconteça e reconheça, né? Mas provavelmente não. Ele vai escolher um desses dois lados ou vai continuar dizendo que o seu político favorito passando pano, dizendo, eu apoio porque... O que você quer? Quer a volta do bolsopetismo? Falando alguma coisa desse tipo, né? Sempre que uma pessoa não tem o que justificar do que ela fez de errado ou do que ela defendeu de errado, ela apela pro outro lado. Mas e o outro lado, né? E o que você vai querer no lugar, né? Só que os libertários têm uma resposta para isso. Os libertários são antipolíticos. Eles são contra os dois lados. Sempre que tiver dois lados na política, um contra o outro, os dois estão errados. É isso. Essa é a posição libertária, antipolítica. Então ele vai continuar ignorando essa posição como se não existisse, sendo que a gente está há anos falando sobre isso. Está aí 6 anos, 7 anos falando sobre isso. E a ética libertária já fala isso tudo. Inclusive agora o Renan Santos também, que foi revelado aí nos áudios, segundo os áudios do Arthur Duval, que o Renan Santos faria o Tour de Blonde, que é uma viagem que ele faz para a Suécia ou para outros países semelhantes para pegar as loiras, segundo o áudio do Arthur Duval. O Nando Moura também não falou nada, nem o Renan Santos, ficaram em silêncio, não se pronunciaram. Só que, pela sua ética estatista, Nando Moura, que você defende e que você diz que é superior aos libertários e é coisa de adulto, pela sua ética de adulto, estatista, do papai Estado, porque adulto é o que precisa do papai Estado, né? Turismo sexual é crime. E agora, Nando Moura? O que você vai falar sobre isso, né?
Porque isso Nando Moura não deu nenhuma opinião. Turismo sexual é crime. E agora? Você vai reconhecer que turismo sexual é crime e vai pedir pro Renan Santos ser preso? E vai reconhecer que o Arthur Duval falou ali no áudio que ele queria cometer um crime? Porque você falou da imoralidade, é coisa de moleque. Não, mas pela sua ética, isso é crime. Turismo sexual é crime pelo Estado. Você vai reconhecer que é crime ou você vai discordar da ética juspositivista do Estado? Porque o que você está fazendo agora é ficar em silêncio sobre algo que é crime na sua ética. Na ética libertária, turismo sexual não é crime por si só. A não ser que você esteja cometendo uma fraude, enganando uma pessoa. Por exemplo, você dizer que vai casar com uma mulher e depois sumir. Porque se você vai para um lugar com a sua propriedade, a outra pessoa voluntariamente quer conversar com você e quer qualquer coisa com você consentidamente, voluntariamente, isso não é crime na ética libertária. Indivíduos podem ter as relações voluntárias que quiserem voluntariamente, consentidamente, pela ética libertária. Agora, claro que tem muito mais coisa questionável aí do Renan Santos e do Arthur Duval, além de uma pessoa qualquer tendo relações voluntárias com outras. E de uma forma não fraudulenta, não enganosa, etc. Mas na sua ética, turismo sexual é crime e acabou, e ponto final. Essa é a sua ética estatista, que você diz ser superior à ética libertária. E aí, quando é conveniente, você ignora completamente a sua própria ética estatista. Enquanto que os libertários, não, eles têm consistência. O que o libertário defende há 5 anos atrás, até hoje, é a mesma coisa e sempre deu o mesmo resultado, sempre deu certo. É algo consistente. E se alguém mudou de ideia porque a lógica levou a mudar de ideia. Ou também pode ter libertário aí desonesto, né? Mas pelo menos eu tô falando aqui por mim. Eu tenho compromisso em ser honesto e consistente aqui nesse canal. Eu não tenho compromisso com política, eu não tenho compromisso com muita coisa, mas em ser consistente, isso sim, eu tenho compromisso aqui no canal. E cadê a consistência, né, do estatismo, do Nando Moura, do MBL, do Renan Santos? Todos eles defendem o Estado e defendem que turismo sexual é crime. E agora? Cadê a consistência? Eles vão dizer, não, o Arthur, inclusive, o que ele responde quando a gente fala que o Estado rouba, que imposto é roubo? Ele fala, então vai pra Liberland, brother. Ele fala isso. O mesmo cara aí das refugiadas pobres são fáceis, ele também fala, vai pra Liberland, brother. Não quer ser roubado? Seu dinheiro tá indo pro meu bolso, roubado? Então vai pra Liberland, brother. Tá, agora o seu Estado, enfia o dedo na tua cara, bando de desonesto. O seu Estado que você defende, que você manda os outros pra Liberland, diz que turismo sexual é crime e vocês, e o Renan Santos, segundo esse áudio, fez turismo sexual. E agora? Agora você vai pra Liberland? Agora vocês vão pra Liberland? Não vão responder, né? Vão ficar em silêncio, um bando de desonesto. Não vão responder, óbvio. Só respondem o que é conveniente. Ganham com isso, inclusive. Você pode ter mudado de ideia sobre o Bolsonaro, mas você ganhou muito na época que você defendeu ele. Ah, mas eu perdi inscrito depois. Tá, mas na época ganhou. E levou pra onde levou. Defendem o que é conveniente. Aliás, isso vale pro estatismo em geral, como um todo. Você vai ver estatistas sempre defendendo o que é conveniente. Quem tá defendendo aqui a consistência são os libertários. Já dei um rant aqui, um rage demais. Então, muito obrigado. Se você quiser apoiar esse canal para esse vídeo alcançar mais pessoas, dê o seu like, inscreva-se no canal, torne-se membro, mande o seu Pix, que está aí na descrição, que é muito importante para esse canal continuar postando esses vídeos. Porque a maioria tá aí gado, mugindo, relinchando atrás do seu mito preferido. Muito obrigado e até a próxima.